Quer saber a verdade mesmo sobre atualizações monetárias em financiamentos imobiliários? Deixa eu te contar uma coisa. Se você não entender isso que eu vou te mostrar, eu vou comparar aqui 12 financiamentos reais de consultorias recentes, ou de consultas, ou de encontros, enfim, ou do nosso grupo fechado. Se você não entender isso que está aqui, você tem um financiamento e tiver em uma das situações ruins, você pode estar perdendo muito dinheiro. Ao mesmo tempo em que tem oportunidade aqui para ganhar, tá bom? Financiamento bom é ótimo, financiamento ruim é péssimo. Vamos lá. Deixa eu passar por aqui para te mostrar algumas coisas que têm acontecido e que ninguém, quase ninguém, pelo menos, eu não encontrei ninguém que soubesse responder, tá bom? Fui pesquisar, analisar, olhar os números. Cada um desses estudos aqui, desses números, foi tirado dos documentos descritivos de crédito que eu analisei um por um de diferentes financiamentos, tanto com TR, quanto com poupança, quanto com IPCA. Fica até o fim, porque isso aqui é surpreendente. Tem gente perdendo dezenas de milhares de reais em poucos meses aqui. Vamos lá. Olha só. Primeiro financiamento aqui, um financiamento... Vamos até olhar aqui alguns desses aqui. Vai primeiro, já abrir aqui. Estou colocando isso aqui preto para facilitar, tá bom? Não é para esconder nada não, só para a gente olhar um por um e não confundir os números. Mas aqui, olha, perceba que são financiamentos com juros mais baixos. Aqui alguns mais baixos, 5,1161, por acaso, 3 iguais, provavelmente aqui foram feitos na mesma época. E o que acontece com financiamentos como esse? Olha só, essa é a atualização monetária desses últimos meses. Perceba que eu usei como mês aqui de referência, olha só, deixa eu colocar assim, o mês de maio, para comparar a mesma coisa. Em um ou outro financiamento, olha só, esse financiamento começou depois, então eu não tinha o mês de maio. Esse financiamento eu só tinha até o mês de abril. Então são dois que estão fugindo aqui do mês de maio, mas pegando um prazo mais, o momento mais próximo possível, para que a gente compare a mesma coisa. Vamos lá. Vamos pegar aqui, podemos pegar até esse aqui, olha. Então perceba, 3 financiamentos aqui muito parecidos no valor, não no saldo devedor. Perceba, são saldos devedores bem diferentes, mas no valor dos juros anuais. E aí o que você deve entender por aqui? Dentro da parcela existe a amortização, os juros, esses juros aqui, olha, a taxa e o seguro. São 4 partes, tá bom? 4. Falei 4, fiz 3 aqui com o dedo, né? 4 partes. De novo, a amortização, que é a única coisa que sai da sua dívida. Os juros, que são esses juros aqui, olha, quanto saiu, né, quanto da sua parcela foi em juros, e geralmente isso aqui é enorme no começo, tá bom? E aí eu fiz o cálculo de quanto esses juros representavam naquela parcela nesse mês, para conferir, até para comparar se o que foi cobrado é exatamente o que estava escrito. E aqui, percebe que foi... Não exatamente, 5,1172 para 5,1161 é normal que tenha uma diferençazinha, porque isso aqui vai variando ao longo dos meses. Tem uma diferença que é pequena e está tudo bem com isso, tá bom? Aí olha só, atualização monetária desses financiamentos, muito parecidas. Quando eu falo muito parecidas, será que não deveriam ser iguais? Não necessariamente, porque depende do dia do fechamento da TR. Então perceba aqui, né? Aqui é o índice usado pela Caixa, esses 3 financiamentos eram na Caixa, para fechar aquele dia a atualização monetária. E aqui é o cálculo de quanto representou este valor lançado pela Caixa em relação ao saldo devedor, só para que a gente conferisse. E aqui eu transformei isso para anual. Algo interessante, perceba que este financiamento aqui tem uma taxa 3 vezes menor do que esse, ou esse tem uma taxa 3 vezes maior do que esse, né? Esses dois. Interessante, né? O valor é tão baixo que não faz tanta diferença agora. No mínimo, intrigante. Afinal, R$18 em cima de 34 mil é diferente de R$16 em cima de 91 mil. Mas, enfim, isso não é um grande problema, não. Agora, vamos lá. Seguindo por aqui, um financiamento aqui. Agora, vamos pegar 3 outros aqui. Vamos pegar esses outros. Vou pegar esses 5 aqui. Financiamentos com taxas já mais normais. Quando eu falo normal... Fora do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, provavelmente não, eu conheço todos eles e são realmente fora. E aí financiamentos que têm também essas mesmas variações. Olha só, primeira coisa aqui, né? Perceba que esse valor definido pelo banco bate com o valor calculado. O que é normal,
Sim, mas vocês vão ver aqui embaixo que acontecem situações diferentes. Vai entender por que acontece situação diferente. E aí tem a mesma situação aqui muito parecida. Olha só. Em determinado financiamento, tá? Vamos considerar aqui o mês de maio, olha só. R$ 2,31 em cima de R$ 79 mil. Deixa eu entender aqui. Isso aqui dá 0,04 ao ano. Perceba que nesse financiamento aqui, também para o mês de maio, o percentual já foi de 1% ao ano. Enfim, também, como eu comentei acima, no mínimo intrigante. Afinal, a conta é feita pelo mesmo banco, pela Caixa, no dia 12/5. Aqui, para o dia 16/5, quer dizer, a diferença não é tão grande, ou não deveria ser, tá bom? Eu posso conferir até a diferença entre esses 4 dias, mas eu não acho que entre os dias 13, 14, 15 e 16 de maio houve uma diferença tão grande. Mas, enfim, nada de tão assustador. O ponto é que saiba que existe diferença, tá bom? De um dia para o outro. Tá bom, até aí são situações normais que deu para conferir que os financiamentos estão dentro do que deveriam estar, tá bom? Uma diferençazinha aqui de 0,1, tá tudo bem, tá dentro do aceitável. A diferença de juros, isso varia, como falei, isso aqui é compensado em outros meses. Agora, daqui para frente é que a gente tem situações diferentes. Perceba o seguinte, que a mudança da cor aqui representa o quê? Que esses dois são poupança. E poupança não é o indexador. O indexador também é TR. E eu quero reforçar isso porque essa não é a resposta dada mesmo por muitos correspondentes bancários, mesmo por muitas das coisas que eu mesmo busquei para ajudar muitas pessoas lá no Instagram ou aqui no nosso grupo fechado, na comunidade, enfim. Esta informação de que a poupança é o indexador para atualizar o saldo devedor não é real. E como é que eu sei que não é real? Porque, como eu falei, eu analisei o relatório, todas as linhas ou as linhas que importavam de cada um desses financiamentos. Cada financiamento desse aqui tinha 10 páginas, pelo menos, 15 páginas, dependendo do tamanho, do tempo. Olha onde é usada a poupança. Esse financiamento tem uma taxa de 3,5499, ok? Isso é o que está lá definido. Mas poupança. Poupança, novamente, não é usada para atualizar o saldo devedor. Cadê o saldo devedor aqui? Ela é de 140 mil. A TR é usada para atualizar o saldo devedor exatamente da mesma forma que esses outros aqui de cima. O que ou onde entra a poupança aqui? Na composição da taxa de juros ao ano. Perceba que essa é uma informação que não é informada dessa maneira, pelo menos em vários lugares que eu já vi, para várias pessoas que me perguntam ou que perguntaram para o banco e depois vieram me falar. A poupança, que nesse momento está a 0,5 ao mês, quando você coloca isso ao ano, você chega em 6,17. Perceba que é exatamente a diferença, com a diferença aqui de um 0,1 aqui, que como falei, pode acontecer e não tem problema isso, tá bom? Enfim, aqui é a taxa mais o 6,17 da poupança para calcular os juros da parcela. Lembrando, a parcela é composta de uma amortização, os juros, esses juros aqui, taxa de R$ 25,00, e alguns são zero, mas pouquíssimos são zero, tá bom? Ou 25 ou é zero, a maioria absoluta tem essa taxa de 25, mais seguro. Amortização, juros, esses juros, mais taxa, mais seguro. Isso aqui é usado para atualizar o saldo devedor. Seu saldo devedor, ele é todo mês, ele entra esse valor aqui a mais, tá bom? Vamos lá, 140, 135 vai entrar mais 117, vai ficar devendo R$ 117,00 a mais. Então, pegou aqui comigo, a poupança não é usada para atualizar o saldo devedor, como muita gente informa. Ela é usada para compor, para somar nos juros, tá bom? Os juros anuais, aí obviamente é convertido para mensal e calculado os juros do mês. Legal, e IPCA? IPCA é completamente diferente e até neste momento aterrorizante. Vamos devagar aqui para não assustar. IPCA é diferente aqui nessa primeira situação já. O IPCA, diferente da poupança, perceba que poupança é de uma maneira e IPCA é completamente diferente. O IPCA, ele não é usado para mudar os juros. Os juros da parcela, eles são exatamente o que estava por aqui, 3,9499, olha só, deu 3,9827, tá bom, deu uma diferenciazinha de 0,3, tá tudo bem, também desconsidero isso daqui, a não ser que isso aqui fique todos os meses, tá bom, mas não é o caso, já olhei por lá. O grande ponto é que
os juros do mês são baixíssimos. São super baixos, inclusive mais baixos até aqui do que Minha Casa Minha Vida, a Casa Verde e Amarela, qualquer outra situação. Agora, a dívida, nesse caso de 182 mil dessa pessoa, ela é atualizada pelo IPCA e não pela TR. Perceba que tudo isso aqui é TR, tanto faz se é TR ou poupança, tá bom? Repetindo, se for TR ou poupança, saldo devedor atualizado pela TR. IPCA, saldo devedor atualizado pelo IPCA. E olha a atualização. Esta dívida de 182 mil sofreu um acréscimo de 1.547 nesse mês. Imagina isso aqui há 12 meses. Isso aqui acontece por um ano. Pode acontecer, tá bom? Eu vou te contar. Pode acontecer até pior. A dívida subiria 18 mil reais. E aí eu vou te contar. Esse financiamento não cairia 18 mil reais. Não há uma amortização de 18 mil reais no ano. Ou seja, esse financiamento subiria com o pagamento de um ano. E quer saber o pior? As situações como essa. Financiamento real de um dos assinantes, inclusive por aqui. Olha só, 4,25, uma taxa super baixa, super atrativa para quem vai lá olhar, assim como esse 3,94. É somente essa taxa para calcular a parcela. Percebe que é um financiamento aqui de 396, quase 397 mil reais aqui de saldo devedor nesse momento. Os juros do mês, 0,35, muito mais baixos, olha, mais baixo que todos os outros, inclusive até do que Casa Verde e Amarela aqui. Tá tudo ótimo até esse momento. Só que o saldo devedor é atualizado pelo IPCA. E o IPCA, de uma maneira, né, da mesma forma que acontecia aqui, que dava diferença, de uma maneira que agora sim assustadora, tem uma diferença enorme de 4, 5 dias aqui após, de maneira que esta dívida foi atualizada em R$ 6.429,97 nesse mês. Vai entender por que essa diferença? Vai entender por que essa diferença. Agora, na prática, isso aqui está subindo 21% ao ano. Uma dívida de quase R$ 400 mil reais, que hoje já está em R$ 405 mil reais, tá bom? Quero que você entenda e compreenda que se você está numa situação como essa, ou se você pensa em entrar em um financiamento parecido com esse, você pode estar em sérios apuros. E óbvio que existem caminhos, não é óbvio não, mas existem caminhos. Inclusive deixa nos comentários, tá bom? Agora, não demora, se você tiver numa situação como essa, como a desses últimos, para resolver. Mas não demora nem mais um dia. E ao mesmo tempo saiba que existem situações hoje em que esta modalidade, poupança, depois de confirmar que a dívida não é atualizada pela poupança, mas somente a taxa de juros ao ano, transformada para mensal, é impactada pela poupança. Existem situações em que isso aqui hoje seria vantajoso. Qual delas? Por exemplo, se essa taxa aqui for menor ou equivalente, ou até muito parecida, às vezes um pouquinho maior, mas muito parecida com uma taxa fixa. Na verdade, uma taxa fixa mais TR, tá bom? A gente está falando aqui sempre de uma taxa fixa aqui, mais TR. Afinal, isso aqui também tem TR, tá bom? Não acho que você tem só a poupança. É poupança aqui e TR para atualizar seu saldo. Se isso for igual, parecido, até um pouquinho maior, sabe o que vai acontecer ao longo dos seus 20, 30 anos de financiamento, ou dos 5, se você me seguir, quitar logo esse negócio? A tendência é que em vários momentos a sua taxa seja menor, porque a poupança vai cair, vai ficar abaixo desses 6,18, 6,17 na verdade ao ano, que é o valor dela hoje. Eu espero que tenha conseguido aqui mostrar, usar um pouquinho dessa comparação que vai ser usada para um vídeo nosso lá do grupo fechado, inclusive com vários financiamentos de lá, e ter despertado aqui o interesse ou o conhecimento, né, pelo seu financiamento. Espero que você comente aqui, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, e não deixa de curtir esse negócio aqui para ajudar mais gente, tá bom? Até o próximo. Me fala se entendeu isso aqui.